seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nós vamos continuar aqui com a nossa série de Panorama Bíblico. E nesta oportunidade estaremos comentando, faremos um panorama do livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, não é? Nós vamos fazer uma panorâmica do livro Shin Hashirim, ou seja, Cântico dos Cânticos, ou seja, o melhor dos cânticos. É o mesmo, era muito comum em Israel se falar isso, é o mesmo que eu dizer Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, certo? E a maior parte dos comentaristas eles vão trabalhar também essa proposta, visto que era costume. Quando se falava de uma coisa melhor do que outra, então se colocava as duas palavras, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então o Cântico de Salomão é Cântico dos Cânticos. Essa linguagem Cantares é uma linguagem latinizada, veio da Vulgata, né? E ficou assim, latinizado, ok? Então nós vamos trabalhar aí dentro desse prisma interessantíssimo, esse livro, não é? E embora temos aqui algumas particularidades, Salomão vai trabalhar a proposta do amor, do casamento, o amor fidedigno, o amor de uma esposa, o prazer, e assim sucessivamente. Há quem conteste, você vai encontrar dentro dos críticos contestando a autoria de Salomão, mas eu vou ficar com a Bíblia. A Bíblia diz no capítulo 1, verso 1 de Cantares, que vai falar que é de Salomão. Em Cantares capítulo 1, versículo de número 5, também afirma que é Salomão. No capítulo 3, versículo 7, versículo 9, versículo 11, também afirma que é Salomão. No capítulo 8, versículo 11 e 12, também faz menção de Salomão. Então, é bom ficar com a Bíblia, não é? Conforme eu disse, essa expressão significa o maior cântico, Cântico dos Cânticos, ou Shin Hashirim, no hebraico quer dizer Cântico dos Cânticos, ou seja, o maior cântico de Salomão. Isso é provado no capítulo 4, verso de número 33 a 34, de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 4, versículo 33 e 34, vai dizer que informa que Salomão escreveu 1005 cânticos, e esse cântico é o maior cântico já escrito por Salomão, ok? Então, essa informação, visto que nós temos essas informações dentro do contexto bíblico, né? E também dentro da linguagem original, certo? Então, algumas curiosidades nós vamos encontrar nesse livro, né? Além dele trabalhar essa expressão do maior dos maiores, assim como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, conforme eu já disse, nós vamos ver que o maior cântico aqui é o nupcial já escrito, é o maior cântico nupcial já escrito, né? O maior amor exposto de um homem pela mulher. É claro que quando vamos ver os narradores ali, primeiro a mulher é a figura importante nesse texto, nós vamos ver que a linguagem distorce um pouco do comum que Salomão trabalhava, ok? Nós vamos observar isso, distorce um pouco do comum, mas é porque ele estava falando de uma forma bem poética. Haja vista que esse livro é o último livro dos livros poéticos, ok? Então, nós vamos ver que as referências geográficas daquele lugar, o Aruiz vai sugerir também, e vários outros comentaristas que eu pesquisei, vai sugerir que Salomão escreveu isso antes dele se proliferar por aqueles casamentos nocivos, porque se você for parar para pensar, é um negócio meio contraditório. O camarada deseja, cita tantas coisas bonitas de uma mulher, e depois ele tem 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. É um disparate para quem estava falando tudo isso. Então podemos observar que dentro do contexto geral,
podemos ver que Salomão escreveu esse livro nos primeiros períodos da sua juventude, quando Israel gozava de perfeita paz, perfeita prosperidade, e Israel estava vivendo um momento épico, né, na sua história, porque Davi tinha entregado o reino perfeito, tranquilo, estava muito bem. Salomão deu continuidade, não é? E doravante, sugere-se que ele escreveu nesse período, não é? Porque também não tem conotação de uma pessoa com um disparate tão grande de estar vivendo uma vida de poligamia constante, não é? E cantar assim um cântico tão importante, tão fidedigno de um homem para uma mulher como esse. Então, baseado nisso, nós podemos observar que Cantares de Salomão, que é a linguagem, o nome latinizado, é uma canção de amor. É muito semelhante com os aspectos de outras canções de amor do Antigo Testamento. Embora pareça que o assunto do cântico seja fora de sintonia com material religioso encontrado no restante das Escrituras. Por isso que foi, por vezes, contestado por alguns, não é? Mas ele trouxe dentro desse contexto literário, né? Nós vamos ver aí que dentro da leitura sapiencial da Bíblia, ele ocupa e desempenha uma função muito importante, né? Então o livro nos ensina as pessoas como fazer a escolha sábia na vida terrena, ok? Dentro da estrutura do livro, nós temos romance, que vai do capítulo 1, versículo 1, do capítulo 1 até o capítulo 3, do versículo 5. Nós temos a intimidade conjugal, que vai de Cantares, capítulo 3, claro, estamos tratando do livro de Cantares. O livro de Cantares tem 8 capítulos e 117 versículos, né? 8 capítulos e 117 versículos. Então nós podemos ver que a intimidade conjugal ele traça a partir do capítulo 3, a partir do versículo 6 do capítulo 3 até o capítulo 5. E o versículo 1 ele fecha a questão. Depois tem a expressão do amor conjugal do capítulo 5, versículo 2 até o capítulo 8, até o capítulo 8, verso 4. E depois ele fecha até o versículo do capítulo 5 ao versículo 14, onde ele traz o epílogo que fecha o assunto, né? Então, quando vamos observar que o tema vai narrar uma história de amor, que enaltece o amor puro, natural, e aponta para a simplicidade e a santidade no casamento, ok? No contexto literário, ou literal, o livro é taxado como um conto erótico, extremamente sexual, né? Mas porque ele está tratando de um amor de um homem com a mulher, que quando trazemos para o cristianismo, vai tipificar e muda a personagem. Aí o personagem não é Salomão e Sulamita, o personagem agora é Cristo e a igreja. Então podemos também, eu vou finalizar esse vídeo com esta parte entre Cristo e a igreja. Primeiro vamos trabalhar esses fatores literários, críticos, poéticos e etc. Depois finalizo o vídeo dentro dessa visão cristocêntrica, ok? Muito bem, voltando aqui. Então, segundo a Bíblia, o autor é Salomão, né? E ele é identificado no livro como o noivo, né? Como noivo. Então, nós vamos ver que a tradição judaica cristã, quanto a maioria dos estudiosos, vai atribuir esse livro a Salomão. Apesar de alguns estudiosos acreditarem que o autor, dizendo que o autor é anônimo e etc e tal, ele escreveu o livro e assumiu a identidade do rei Salomão. Então essa ideia parece estranha, uma vez que Sulamita, a noiva, é quem fala com grande parte do tempo, né? O livro trata aí do amor, do casamento, na cultura e etc e tal. Então quando vamos observar, podemos ver que essa tratativa que é feita dentro dessa premissa desse livro, dentro da cultura hebraica, durante toda a semana a celebração do casamento, do matrimônio, o noivo e a noiva são tratados como um rei, como rainha. Então Salomão menciona isso
no capítulo 1, versículo 1, no versículo 5, no capítulo 3, versículo 7, 8, 9, e também no capítulo 8, versículo 12 e 13. Capítulo 8, versículo 11 e 12. Já disse isso aí, né? Então, Salomão era o rei e também era um pastor. No contexto, no capítulo 1, versículo 4, ele é um rei. No capítulo 12, também ele é o rei. No capítulo 3, 9, ele é o rei. Ele é o pastor, é o rei, isso. No versículo 11 do capítulo 3, ele é o rei. No capítulo 7, verso 5, ele é o rei. Já no capítulo 1, verso 7, ele aparece como pastor. No capítulo 8, capítulo 1, versículo 7 e 8, ele aparece aí como pastor. E no capítulo 2, verso 16, e no capítulo 6, verso 2 e 3, também como pastor. No Antigo Testamento, os governantes eram chamados assim de pastores. Nós vamos ver no capítulo 23, verso de Jeremias, e em Ezequiel, capítulo 34. Então, o Oriente, o sheik é patriarca da família, o pastor rebanho é soberano de um reino, enfim, conforme Lucas capítulo 12, versículo 32. Então a personagem principal cuidava de um rebanho, capítulo 1, verso 8, e de uma vinha. Então nós vamos ver aí vários nomes que irá aparecer dentro desse livro. Nós vamos ver nomes de frutas, né? Vamos ver alguns nomes aí de frutas. Até o capítulo 8 ele vai fazer referência a 15 espécies diferentes de animais e 20 espécies de plantas, dentre elas algumas frutas e etc. e tal. Então, essas alegorias, que também o texto também é considerado como um texto alegórico, não é? Porque traz essa alegoria para dentro, para contextualizar o casamento, né? Ou a união dentro do casamento, e assim sucessivamente. Então, esses dois campos foram investigados aí, mencionados por Salomão em numerosos outros cânticos, que está escrito no capítulo 4, versículo 33 a 34, lá em 1 Reis, né? Então, dentro desse contexto, o propósito era do livro aqui, que está inserido na Escritura, por isso foi inspirado, sim, pelo Espírito Santo, foi considerado e respeitado também pelos rabinos, então, de origem divina, né? De alegria, de dignidade do humano no casamento. Então, no livro do Gênesis revela a sexualidade humana. O casamento existia antes da queda de Adão. Né? Então, nós vamos ver isso no capítulo 2, versículo de número 18 de Gênesis, né? Então, embora o pecado tenha maculado essa área importante da experiência humana, Deus deseja que sejamos com a dita área de vida, né? Que é a dita área de vida, saber se pode ser pura, deve ser considerada, respeitada, enfim. Então toda essa doação, perversão sexual deve ser descontextualizada e aplicado os princípios divinos, né, do casamento, que é o amor, o respeito, o bom tratar, a boa consideração. Se houver pecado, tem que haver perdão. Se houver alguma detratação, deve haver retratação, e assim sucessivamente. Então, dentro desse fator, o abandono do amor conjugal é contestado aqui, né? Hoje há abandono do amor conjugal para a adoção de perversão sexual, né? Então, esse conjunto aí carnal de homoafetivo, por exemplo, as práticas homossexuais fora do casamento, ou práticas heterossexuais fora do casamento, nada a ver com homossexual, heterossexual fora do casamento, uma abstinência sexual tida como errônea e tal. Então, o livro traz um despertamento, um respeito e uma linguagem bastante clara, muito clara com respeito a esta área da vida, que é a área sentimental do homem e da mulher. Por isso o livro é chamado de Shin Hashirim, ou seja, Cântico dos Cânticos, ou melhor, dos Cânticos, ou o maior dos Cânticos, né? Então essa linguagem coloca a ênfase
na qualidade superlativa. Portanto, o cântico é descrito como o melhor, o mais excelente cântico lá de Salomão. Capítulo 9 de Gênesis, versículo 25, Êxodo capítulo 26, versículo 33 e Eclesiastes capítulo 1, versículo de número 2. Então, na Vulgata Latina era chamado Cânticos, né, ou Cantares de Salomão, certo? E assim sucessivamente, que também fazia parte dos 5 rolos, que quer dizer Megilote no caso, né? E assim sucessivamente, ok? Voltando para o nosso texto, né, que contextualizando aqui tudo que estamos tratando aqui, ok? Voltando aqui para a nossa área, que é falar exatamente do conteúdo do livro, né? Dentro da sua área de linguagem. Então, os livros de Salomão também é conhecido, né? Dentro do contexto bíblico, dentro da questão da atribuição tradicional, é atribuída sim a Salomão, ok? Então, fechando aqui esse assunto, ok? Especialmente vamos encontrar, já trouxe os textos de que são falas, as inúmeras interpretações, havendo poucos acordo entre os eruditos quanto à sua origem, significa o significado e propósito das interpretações alegóricas, rabínicas e cristãs, aponta aí para um poema acima do livro, de um nível sensual. 2 personagens principais são colocados aqui, Salomão e a jovem Sulamita, tendo atirado de seu lar no anterior do norte de Israel, levando-se para Jerusalém. Então Salomão acabou, melhor, por amá-la como sua esposa e como uma afeição que elevava bem acima da atração física. As palavras sunamita ou sunamite completo, no caso, tendo perfeita paz, ou seja, quer dizer, pode ser variada em sunamita, natural de Sunem, enfim, lugar de repouso, ou Paiol, na cidade do território de Isacar, perto de Jezreel, né? Então era ali. Então foi de Sunem que trouxeram a Davi, foi de lá que trouxeram a Davi a linda Abisag, para confrontá-lo na sua velhice, com idade avançada. Não houve nada, mas trouxeram ali para ele ficar feliz, né? Ou seja, ou não Salomão, autor da obra, com certeza mostra a história de um casal apaixonado. Ele não somente fala da pureza do amor, mas também a própria inclusão dentro do canon. Por isso que um dos livros, são 2 livros que não falam o nome de Deus na Bíblia: Esther e Cântico dos Cânticos, né? Esses livros, ele fala das ações de Deus, mas não fala do nome, não traz a grafia, ok? E assim sucessivamente. Então relembra-se um amor com mais puro que o nosso, o amor de Deus, o amor ágape, o amor íntegro na sua totalidade, o respeito, né? E aí começam os argumentos. Esse trabalho não traz revelação, como todo o livro da Bíblia traz, mas de alguns trechos que o Espírito Santo nos atribui o atendimento. Por exemplo, na palavra da esposa, ela vai dizer: beija-me com os lábios, com o beijo da tua boca, porque é melhor o teu amor que o vinho. Suave é a aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado no teu nome. Por isso, as donzelas te amam. Te amam. Cantares, capítulo 1, versículo 1 a 3. Esse texto, ele vai falar da proximidade, né? Da proximidade, de estar próximo, de estar junto. Aí vem a retórica aqui dizendo, ou seja, outra palavra: em ti regozijaremos e nos alegraremos, no teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amam. Capítulo 1, versículo 4. E assim sucessivamente vai tendo essa fala aí. Em segundo lugar, o nome de esposo aqui podemos ver uma referência de Jesus, né? Aí vamos ter que trazer aí para essa personagem que sai de cena dentro da visão cristã, não é? E entra Cristo, né? A igreja, que seria a sunamita, e Salomão, que tipifica Cristo aqui, ok? E assim sucessivamente. Nós vamos ver, vai falar de óleo de unção, sacerdotal, azeite, oliva, mirra, canela, cálamo, cássia, e assim várias outras nomenclaturas
que nós vamos achar aqui dentro desse livro, né? Dessa importante obra que vai apontar aí para a questão da junção entre Sunamita e Salomão e Cristo e a Igreja. Então, possivelmente, há uma possibilidade muito grande de que no ano 950 a.C. foi que Salomão escreveu Cantares, né? São possibilidades que é proposta pelos comentaristas demais, e assim sucessivamente. Então, o tema do livro é o amor, né? O maior de todas as virtudes. Então, em seu período aí, podemos observar que em seu período de ceticismo, Salomão escreveu aí Eclesiastes com um tema sombrio, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então ele escreveu esse livro, quando ele ainda estava jovem. Então é uma expressão que ele usa 38 vezes, né? Porém, nos dias de sua juventude, antes de ser enveredado aí pelos deuses das suas mulheres e inúmeras esposas, né? Marduk e etc. E então Salomão compreendeu as alegrias, virtudes do amor conjugal e escreveu aí esse livro tão belo. O rei teve ao todo 700 esposas e 300 concubinas. Capítulo 11 de Reis, versículo 3, que se constituíam transgressões, se constituíam uma transgressão a Deus. Então, seu casamento com várias princesas se deu no objetivo principal de estabelecer relação. Então ele politizou o casamento, diríamos assim. Ele pegou, depois da sua de meia idade, ele começou a se atrapalhar, a se enrolar, e aí ele politizou o casamento. Aquilo que era simples, aquilo que tinha um objetivo comum, que era tratar do amor de Cristo, do amor de Deus para com Israel, ele politizou, trazendo prejuízos escabrosos para ele e para quem estava ao seu redor, a saber, a nação de Israel. Então, nós vamos ver que o tema do livro possui várias nuances, né, dentro do contexto teológico, mas o tema principal é a excitação ao prazer do sexo, do amor, do casamento, as três dádivas de Deus, prazer, amor e casamento. O prazer no casamento, obviamente. Ao contrário de algumas religiões que condenam o prazer físico, tanto os judeus como os cristãos consideram aí a vida e seus prazeres físicos, né? Nós podemos observar que a dádiva de Deus, esse conceito aplica-se especialmente ao casamento e o amor divino. Então, dentro desse contexto, nós podemos observar o tanto de aplicação que podemos fazer dentro da vida cristã, né? Dentro da vida cristã. Então, podemos ver, por exemplo, o noivo representa Cristo, a noiva representa a igreja. Podemos ver no capítulo 1, até o versículo capítulo 2, nós vamos ver que a comunhão espiritual entre a noiva e o noivo é celestial. Vamos ver também que a noiva perde o seu companheiro e o busca. Ela está longe, mas se aproximou. Depois vamos ver que os discursos ardente do noivo e da noiva acerca do amor mútuo e os elogios de um para com o outro. No capítulo 3, a partir do verso 6 até o capítulo 8, verso 14. Então, o noivo celestial, como é que é isso? Né? Seu amor cobre todos os defeitos da noiva, seu regozijo por ela, deu a vida por ela e virá reclamá-la como sua esposa, né? Então, a noiva ela ama o noivo, Cantares 2:6, né? Nós vamos observar que toda essa demanda, essa tipologia, né, dentro desse livro, ela tem coerência sim. Então a noiva ama o noivo, sente sua intimidade, sua indignidade, capítulo 1, verso 1 a 5. Tem sido purificada e vestida com vestes imaculadas, Apocalipse 19, versículo 8. Adornada com as joias da graça divina, oferece aos convites para as bodas, né? E nós vamos ver as festas das bodas, por exemplo.
é preparada pelo pai para o filho, a preparação custosas, o convite é uma grande honra, convites desprezados por muitos, e os convites incluem todas as classes, né? De fato, não usar roupa de bodas por descuido para levar a sua exclusão. O fato de não usar roupas de bodas por descuidos leva à sua exclusão. Então precisamos ter cuidado, ter esse propósito. Isso aí é dentro da nossa visão cristã. Ok? Então o livro de Cantares descreve o amor e o matrimônio de Salomão, chamado de marido aqui, como uma jovem do interior do país chamada Sulamita. E na obra consiste inteiramente de discursos principais pela Sulamita por Salomão. Então, visto tratar-se de poesia oriental antiga, que difere completamente do modo com que um escritor devoto da atualidade ele apresentaria as mesmas poesias, as mesmas ideias básicas. Então, a mensagem básica aqui é a pureza, é o caráter sagrado do amor e do casamento. Nós vamos ver aqui 3 particularidades interessantes no livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, né? Podemos observar aqui, ao mesmo tempo que o canto lembra-nos que por trás de todo o amor humano puro está o maior amor e mais profundo que existe, o amor de Deus, que deu o seu Filho por nós, seu próprio Filho por nós. Outra curiosidade importante, particularidade, é que o amor de Deus, o amor do Filho de Deus, que sofreu e morreu por sua noiva, a igreja. E, por fim, o livro não é uma alegoria, nenhum tipo, mas uma parábola sobre o amor divino, que é um pano de fundo e a fonte de todo o verdadeiro amor humano. Então, é um livro interessante, que vai nos embasar aí e nos trazer contextos interessantíssimos, né? É claro que num vídeo só não dá para trazer toda a resolução do livro, porque o vídeo ficaria muito grande. Para trazer toda a situação precisaria de mais um vídeo, né? Então nós vamos observar que os israelitas, Deus fazia com que o povo de Israel aceitasse o prazer como as dádivas divinas do sexo, do casamento, e não se envergonhava de admitir, não. Além disso, os israelitas consideravam a sua nação casada com Jeová, com Deus. Isaías 50, verso 1, capítulo 54, verso 4 e verso 5 de Isaías, Jeremias capítulo 3 e Ezequiel capítulo 16 e 23. Capítulo 16 e capítulo 26, 23 vai tratar. E Osés capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 3, vai trazer também esta visão, não é? Então, por esse motivo, liam Cântico dos Cânticos, todos os anos do 8º dia da Páscoa era lido o livro dos Cânticos, era cantado ali, né? É por isso que dentro dos 1005 cânticos de Salomão, esse cântico é o maior, por isso é chamado Cântico dos Cânticos, né? E assim sucessivamente. Então a leitura dos Cânticos do Cântico lembrava o povo de Israel de amar o Senhor, seu Deus, né, de todo o seu coração, conforme vemos no capítulo 6, versículo 4 de Deuteronômio, versículo 5 e Mateus 22, versículo de número 37. Então podemos observar que uma vez que a igreja é a noiva do Cordeiro, né, Mateus 12, 42, os cristãos também podem aprender lições espirituais importantes nesse livro. Esse livro é meio que incomum, então precisamos ter a convicção de que tudo que temos, tudo que lidamos, vamos tratar dentro desse contexto do amor de Cristo para com a igreja. Mas ao que parece, aos poucos vai se desenvolvendo um tema dentro desse contexto aí de informação, né? Dentro desse contexto que ao longo de uma leitura mais atenta, os personagens como o rei Salomão, a bela mulher Sulamita, uma forma do nome Salomão. Nós vamos ver aí que as filhas de Jerusalém, por exemplo, que fazem os coros
no fundo lá, sunamita, a quem fala ela fala a maior parte do tempo, vai falar, ela ocupa a maior parte do tempo, até o capítulo 8, por exemplo, ela que ocupa a maior parte do tempo. Então, os irmãos de sunamita trabalham para Salomão cuidando de suas vinhas e colocam aí irmão para ajudar. Então, disfarçado de pastor, o rei Salomão visita as suas vinhas, né? E aí nós vamos observar que vê Salomão se apaixonar por ela. Então ele descreve o tempo que passa aí junto com um rico banquete. Na primavera, por exemplo, seguinte, ele pede em casamento e ela aceita, né? Então ele precisa passar algum tempo afastado, mas promete voltar. Então quando ele se afastava um pouco, ela procurava por ele. Então, na ausência do amado, a sunamita sonha com ele, né? Nós vamos ver no capítulo 3, verso 1 e 5, né? Então ele volta, ele revela o que é o rei Salomão. Eles se casam e consumam aí a união na noite de núpcias. Você vai ver isso no capítulo 3, verso 6 até o capítulo 5, né? No versículo 1 do capítulo 5 fecha essa questão aí da núpcia. Então o restante do livro ele vai descrever a celebração do amor, ao passarem por várias aventuras juntos, enfim. Então é bastante interessante. As traduções mais recentes da Bíblia identificam os interlocutores, apesar de nem todos concordarem com essas identificações, porém tais tendências são relativamente poucas, que de menor importa, né? O que importa é que o livro tem uma aplicação, não é, que vai nos apontar para um amadurecimento, para um amor, tanto de Cristo com a igreja, como também do esposo para com a esposa. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente nos nossos corações. Canal Rascunho Teológico e ensinando para transformar a vida. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula nós começaremos os livros proféticos, ok? Livros proféticos. Nós vamos começar com os profetas menores, a saber, Isaías, e doravante vamos seguindo aí. Um abraço a todos, canal Rascunho Teológico ensinando para transformar vidas.